Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, nosso segundo trimestre, onde no trimestre anterior nós vimos ali sobre o livro de Esther, e agora nós vamos iniciar com uma matéria tremenda, maravilhosa, cheia de conteúdo, cheia de revelação, cheia de ensino, que são os atributos de Deus. Passaremos um trimestre falando sobre este tema, os atributos de Deus. E eu tenho certeza que ao findar deste trimestre, nós estaremos mais fortalecido, mais íntimo, mais conhecedor de tudo aquilo que o Senhor revelou e tem para revelar a nós através dessa aula. Então, o título diz, primeiro capítulo, primeira lição, diz assim: Deus se revelou à humanidade. Deus se revelou a nós. Amém? Então, vamos começar a nossa aula com uma oração. Se coloquem de pé os irmãos. Vamos orar em nome de Jesus, pedir para que o Espírito Santo nos oriente nessa aula e ministre conosco aquilo que Ele tem a passar, aquilo que Ele tem a nos ensinar através desta lição. Senhor Deus e Pai, ó Deus, graças te damos por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai, para aprender mais de Ti, ó Deus. Senhor, estamos aqui neste trimestre, ó Pai, para falar sobre os Teus atributos, ó Deus. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus amado, Pai Santo, que o Senhor me use com intrepidez, pois de mim eu nada tenho, Senhor, para passar à Tua igreja, ó Pai, a todos que estão ao alcance da minha voz, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, ó Pai, através desse tema. Espírito Santo, fique à vontade, que a Tua soberania, que a Tua sabedoria seja revelada para nós, ó Pai, neste momento, nesta EBD, e todas as demais que estão por vir. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um que já chegou aqui, ó Deus, com um interesse em aprender mais de Ti, ó Pai. Eu bem sei, ó Deus amado, que grandes coisas o Senhor tem a fazer na vida destes, ó Pai, que buscam o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento da Tua verdade, porque é sobre isso que vamos ministrar aqui. Sem Te conhecer, ó Pai, não tem como se relacionar. Ó Deus amado, então que o Teu povo, ó Deus, venha entender, ó Senhor, venha entender a necessidade, ó Pai, que temos em conhecer mais de Ti, em conhecer mais das Tuas Escrituras, em conhecer, ó Deus, mais de tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem a falar para nós. Senhor, enche o coração do Teu povo, ó Deus, com este desejo de aprender, que as suas almas, assim como a minha, ó Pai, venha ansiar pelo conhecimento da Tua palavra, pelo conhecimento da Tua verdade, ó Pai. Senhor, assim eu Te clamo, Senhor, eu Te suplico,
suplico, ó Deus, faça, Deus, um grande movimento, ó Deus amado, encha essa sala para a glória do teu nome, ó Pai, que caia as escamas dos olhos da tua igreja, Senhor, que caia, ó Deus amado, toda a durez de coração, ó Pai, e que o teu povo, ó Deus amado, venha, Senhor, ansiar, ó Pai, por aprender e conhecer mais da tua palavra. Espírito Santo, fique à vontade, nós somos dependentes de ti. Prepara nossos corações para receber a tua palavra e para que ela, sim, venha multiplicar e dar frutos, o qual ela está sendo enviada. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô Josinho, paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor a todos que estão aqui ao alcance. Hoje estamos pelo Facebook, YouTube. Então, hoje nós temos aí um grande povo nos acompanhando aí. Que os irmãos sejam edificados e abençoados por esta aula bíblica dominical neste trimestre. Então vamos lá, como já disse aqui, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Irmãos, cada lição aqui dada, ela tem muito conteúdo a ser exposto. O nosso tempo hábil aqui não nos permite falar de tudo aquilo, né, que cada tópico desse tem a nos ensinar. Então nós vamos seguir a revistinha, vamos nos alimentar aqui de um feijão com arroz, posso dizer assim, um alimento básico, porque, como bem disse, cada tema aqui, ele é tema de estudo, de você passar semestre na academia, em cursos, somente aprendendo cada tema desse. E é um tema que tem muita discussão teológica, muitos assuntos aí a se debater, mas aqui, através dessa revista, nós temos aqui o necessário, o suficiente, para nós entendermos, e depois nós, se for da nossa vontade, que eu espero que seja, se aprimorar aí cada um no conhecimento desta revelação. Então, o nosso texto áureo, dando início aqui à nossa revista, ele diz assim, Romanos 1,19, porquanto o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Trazendo esse tema aqui, o texto áureo, eu vou fazer uma leitura aqui, começando lá no 16, que eu acho que vai ficar um pouco mais entendido, né? Na verdade, nós teríamos que ler aqui todo o capítulo 1 de Romanos, para entender o que está dizendo. Na verdade, simplificando, ele está dizendo aqui, nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós, ponto. É isso, o resumo é esse. Nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Assim Ele se fez, Ele se manifestou entre nós, para nós conhecermos aquilo que Ele permitiu nós conhecermos. Diz assim, o 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O que de Deus pôde conhecer, se manifesta, porque Ele se manifestou. Então vamos lá, a verdade aplicada. Olha o que nós vamos aprender aqui nessa lição. A bênção, presta bem atenção nessa verdade aplicada, porque se resume aqui o nosso ensino. A bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Entenda bem, conhecermos ao Senhor nos resulta em uma maior confiança, em um viver agradável a Deus e uma vida frutífera. Essas são as consequências de nós conhecermos o Senhor. Quando você conhece o Senhor, o resultado produzido é confiança,
uma vida agradável e frutífera. Então, estamos vendo aqui a importância que nós temos de conhecer o Senhor, de conhecer a palavra da verdade, de conhecer aquilo que Ele permitiu que nós conhecêssemos dele através das suas escrituras. Objetivos da lição: explicar que Deus se revelou a nós nas escrituras, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento e ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Olha, nós estamos numa EBD, Escola Bíblica Dominical, onde o nosso maior interesse aqui é aprender e conhecer da palavra do Senhor. E olha o que ela vai dizer, né? O que essa aula nos diz. Mostrar a necessidade de crescer no conhecimento. Nós temos essa necessidade. Nós precisamos crescer no conhecimento. Nós não podemos nos paralisar. Nós temos que seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. E, infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos uma igreja fraca, porque a igreja não quer mais buscar o conhecimento do Senhor. A igreja que não quer mais pegar a Bíblia para meditar, as Escrituras para aprender, às vezes não conseguem ler sequer um capítulo no dia. E se nós não meditarmos na palavra do Senhor, não tem como o crente ficar de pé. O crente que não medita, o que não busca a palavra do Senhor, o cristão que não busca o conhecimento da sua verdade revelada, que não busca se relacionar através do aprendizado da palavra, ele não tem como ficar de pé. Vai bater um vento e, infelizmente, ele não vai ter a sua casa edificada na rocha. Ele pode ter a fé em Deus, mas você precisa ter o conhecimento da palavra para que a sua fé seja fortalecida. Então, a necessidade de nós aprendermos, e é isso que nós vamos ver aqui. Queria ver todos esses bancos cheios, mas eu creio que em nome de Jesus, em breve o povo irá compreender essa necessidade, porque se você não buscar isso, infelizmente, você não tem como seguir uma vida de uma forma vitoriosa. Então vamos lá, texto referência que nós temos aqui, Provérbios 9 e o livro de Colossenses, capítulo 1. A primeira coisa que eu quero já abordar aqui, nós temos que entender que as Escrituras Sagradas, ela é a forma que Deus usou para se revelar a nós, através das Escrituras, né? Mas as Escrituras Sagradas, ela não é a única forma de Deus se revelar a nós. Existem diversas outras formas. Deus se revela, Deus manifesta o seu querer sobre nós diversas de outras maneiras. Pode ser através de um sonho, pode ser através de uma visão, pode ser através de uma revelação, pode ser através da própria natureza, mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela vai nos ensinar isso, ela vai nos ensinar. Então, as Escrituras Sagradas é a principal fonte de revelação do Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor quis que fosse conhecido de nós, está dentro das Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que o Senhor queria que nós aprendêssemos, que nós conhecêssemos, Ele revelou através das suas Escrituras. E sabemos nós que as Escrituras foram homens movidos pelo Espírito Santo, escrevendo palavras sopradas por Deus. Homens movidos pelo Espírito escreveram as palavras sopradas por Deus. Amém? Isso aqui tem um tema, tem algo também bem profundo disso aqui, interessante, mas num outro momento nós vamos falar um pouco mais disso,
sobre a Bíblia, sobre a inspiração, sobre a revelação, porque nós vemos que os homens que escreveram aqui, não é que eles tiveram a sua personalidade mudada, eles permaneceram com suas características pessoais, na forma de escrever, na forma de nos passar, de aplicar aquilo, a revelação que ele estava tendo. O que é a revelação? É a explanação da verdade, é o conhecimento da verdade, é você trazer a verdade. Isso é uma revelação, eu trazer a verdade de algo. Então eu estou tendo uma revelação, e aí a gente tem alguns outros temas aqui também, que mais para frente nós vamos abordar. Então, tendo aqui como texto referência, nós temos o livro de Provérbios e o livro de Colossenses, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. O Colossenses, lá no capítulo 1, eu vou fazer a leitura aqui eu vou antecipar, porque aqui diz o 9 e o 10, mas é um texto com conteúdo tão grande, que é de suma importância a gente fazer a leitura aqui, para ter um entendimento de toda a nossa aula, e a importância de nós entendermos o que é esse conhecimento. É isso que nós temos que frisar aqui. Nós estamos a conhecer o Senhor e a importância de nós conhecermos. Paulo, escrevendo aos Colossos, diz assim a partir do 3: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, olha só que Paulo vai orar. Pedir para que seja cheio do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Nós temos que buscar isso. O pleno conhecimento da vontade de Deus sobre nossas vidas. O que o Senhor quer? Qual é a vontade de Deus na minha vida? Eu tenho que buscar esse pleno conhecimento. Eu tenho que buscar conhecer o que o Senhor quer na minha vida. Esse pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Já já nós vamos falar sobre isso. Inteligência espiritual. Tá? Para que possais, vamos lá, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Irmãos, para eu andar dignamente diante do Senhor, é necessário eu ter o conhecimento de sua vontade, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É isso que precisamos aprender, que nós temos que crescer a cada dia no conhecimento de Deus. Nós não estamos aqui com o tema de intimidade. A intimidade ela vai se dar através do conhecimento, através do relacionamento. Porque se você não se relacionar, não tem como você conhecer. Então esquece. Como é que você vai ter intimidade se você não se relacionar? E como você se relaciona? Através das Escrituras. É a forma que o Senhor quis se revelar a você, se revelar a mim, se revelar a nós, através das suas Escrituras. Então, a gente passando já aqui para a introdução dessa aula, nós temos o seguinte:
As Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, quem Ele é, a sua natureza, as suas criações e os seus atributos, e tudo que é peculiar ao ser divino. Então vamos lá, nós vamos aprender aqui quem Ele é, quem Deus é, a sua natureza, suas criações e os seus atributos. Amém? Revelação de Deus. Primeiramente, deixa eu explicar aqui o que foi dito em Colossenses 10. Não, perdão. No final de Colossenses 9, diz assim: a inteligência espiritual. Irmãos, nós temos que compreender e entender que as Escrituras Sagradas, ela é a revelação de Deus. Mas para nós conseguirmos alcançar o pleno conhecimento dessa revelação, esse livro, ele não é um livro para você apenas de uma forma acadêmica ou teórica buscar o conhecimento. Trata-se de um livro espiritual, que para você conseguir entender a plenitude que há dentro das Escrituras Sagradas, somente através do Espírito. Para que você venha conhecer as Escrituras, você tem que ter esse Espírito, você tem que estar no espiritual. E como você vai estar? Lá em João capítulo 3, nós temos que entender isso aqui, porque quando nós falamos aqui sobre conhecimento, nós não estamos falando apenas de um conhecimento acadêmico, teológico, teórico, o que for. Um crescimento e um conhecimento espiritual. João 3, capítulo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para nós compreendermos o reino de Deus, é necessário nós nascermos de novo. É necessário nós termos um novo nascimento. Porque antes, se nós não tivermos esse nascimento em Cristo, um nascimento espiritual, a gente não consegue compreender as coisas do Espírito. Porque quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, consegue compreender as coisas do Espírito. Por isso que muitos filósofos, muitos estudiosos, muitas pessoas fazem leitura das Escrituras Sagradas e não conseguem retirar dela todo o conteúdo que ela tem. Porque são pessoas que meditam, leem apenas com a carne, querendo conhecer através da arqueologia, através da cultura, através de vários outros estudos científicos e teológicos, buscar o conhecimento das Escrituras. Mas nós temos que entender que essas pessoas não vão conseguir ter o conhecimento espiritual devido da Escritura, se não nascer de novo. Então, para você ter essa revelação da Escritura, do jeito que é necessário, você precisa nascer de novo. E eu vou trazer aqui, vou ler mais um texto que diz sobre essa questão de nós nascermos de novo, que está escrito sobre a parte espiritual, que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 2, verso, vou ler o 12 também, que diz assim: e se alguém, não, 1 Coríntios 12, 13, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Presta bem atenção. Nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, se você não receber o Espírito de Deus, você não consegue perceber aquilo que lhe é dado por Deus. Falamos isso na aula anterior, João, capítulo 1, verso 12. Todo aquele que o recebeu, ele deu o direito de chamar de filho. Se você não o recebe, você não é filho. E se você não é filho, você não pode receber esse Espírito. E se você não receber esse Espírito, você não consegue alcançar esse conhecimento. Você está entendendo? Nós precisamos receber, precisamos ter esse Espírito. E diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, para nós conhecermos, não é através de sabedoria humana, mas com palavras do Espírito, para que nós possamos discernir as coisas espirituais das espirituais. Amém? Então já conseguimos avançar muito aqui, a gente já deu uma boa abertura aqui no entendimento para o que a gente vai falar aqui na frente. E deixa eu avançar aqui, que já são 6:30. A revelação de Deus. Só é possível conhecer Deus porque Ele revelou-se a si mesmo. Evidentemente que não é possível ao ser humano conhecê-lo plenamente, mas é possível conhecer o suficiente para saber que existe um relacionamento entre o ser humano e Deus. No presente tópico, será abordado sobre a revelação de Deus por intermédio da natureza de seus nomes, como encontramos nas Escrituras, e Jesus Cristo. Como mencionou Tony Evans, livro Deus é Tremendo, da editora Vida, o estudo de Deus é a busca mais significativa da vida. O estudo de Deus é a busca mais significativa da vida. Vamos fazer a leitura aqui, Jeremias 9, verso 23 e 24. Jeremias 9, verso 23 e 24. Diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Olha que tremendo, como o Senhor nos convida, como o Senhor nos chama a conhecê-lo, a buscar o conhecimento. Aquele que se glorie, glorie-se em conhecer o Senhor, glorie-se em me conhecer. Olha o que o Senhor está falando, que coisa linda e tremenda. Então vamos lá, a revelação de Deus na natureza. Já falamos aqui que existem multiformas do Senhor se revelar, né? E uma delas é através da natureza. São vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus, de seu poder e de sua soberania. O apóstolo Paulo, falando à multidão na cidade de Listra, menciona um permanente testemunho acerca de Deus por meio da natureza. Atos 14, 15 e 17. O salmista declara que, ao contemplar a terra e os céus, reconhece a grandeza e a majestade do Senhor. Nós falamos aqui na aula anterior sobre isso, né? Sobre a natureza, porque quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a verdadeira sintonia, como tudo é arquitetado de uma forma tremenda. A gente vê a posição do sol, que se ele tivesse alguns quilômetros abaixo, nós morreríamos queimados pelo seu forte calor. Se ele tivesse um pouco mais acima, não existiria vida humana também, porque existiria um frio, muito frio. Então, quando você pega o universo, que você vai ver a constelação, o planeta Júpiter, ele é posicionado em um lugar que ele serve como de um escudo para o planeta Terra. Quando a gente olha o firmamento das estrelas, quando a gente vê o limite do mar,
Gente, quando a gente olha a natureza, quando a gente vê o trabalho de uma semente buscar alimento do fundo da terra e frutificar, quando a gente olha para nós mesmos, olha que perfeição, tudo sincronizado, tudo arquitetado de uma forma maravilhosa. Isso tudo é Deus. Não tem como, não tem. O que pode ser isso? Então, olha a forma de Deus se revelar. Isso é uma revelação de Deus, quando nós olhamos para todas essas coisas. O Criador dos céus e da terra, do mar, tudo que nele há. Que coisa linda. E, vamos lá, diz assim. Na teologia, esta categoria é identificada como revelação geral. Então, a gente tem lá na parte quem vai estudar teologia, aqui nós estamos estudando, na parte de revelação geral, nós vamos falar sobre essa matéria. Amém? Diz assim, a revelação da natureza é uma revelação da parte de Deus a respeito de Deus. A fala de Deus na natureza não deve ser confundida com a noção de um cosmo falante. Há inclusive os que insistem que a natureza fala de tal modo que devemos escutá-la como se fora a voz de Deus. Mas a mensagem da Bíblia é, ouça a Deus e não escute a natureza. Porque tem também, fugiu o nome aqui agora de um credo, né, que as pessoas, me fugiu o nome aqui, que vem, não é ver Deus na natureza, mas sim achar que tudo é Deus, e não é dessa forma, existe uma diferença. Não é a natureza falar, não vou ficar conversando com uma árvore, pedindo para a natureza, meditar na árvore e falar, não é isso. Aqui está dizendo que o Senhor é o Senhor da natureza, Ele é o Deus da natureza, a natureza não é o Deus do seu Senhor, amém? Até porque nós lembramos ali daquela parte ali de João, né, os discípulos no barco, quando levanta aquela forte tempestade, o Senhor é o Deus da natureza, vão falar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o Deus da natureza, soberano, Ele é o Deus da natureza. Os nomes de Deus, foi difícil a gente conseguir aqui soletrar, já estou confessando, se tiver algum erro aqui, os irmãos me perdoem, mas são muitos nomes, né, dados, muitos atributos, através que nós vemos nas Escrituras Sagradas, que cada profeta levantado, o seu nome existia um significado, né? E no decorrer das Escrituras, nós vamos vendo vários significados para o nome do Senhor, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Normalmente, os nomes dos personagens bíblicos recebem nas Escrituras um significado específico relacionado aos acontecimentos da sua vida. Isso se torna claro quando se tratamos de Deus. Ele recebe vários nomes e cada um tem um significado para caracterizar melhor o ser divino. Deus revelou os seus próprios nomes ao seu povo, diferentemente dos nomes dados às pessoas. Veremos aqui alguns nomes de Deus. Elohim, a forma plural, pode ser entendida como a maneira de significar que a plenitude da deidade acha-se dentro do único Deus verdadeiro. Em Gênesis 1, capítulo 1. Aqui diz Russell Joyner, na Teologia Sistemática Stanley Orton, Yahvé, a versão Almeida traduz Senhor. Adonai, Senhor, expressa a ideia de governo e domínio. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Olam, o Deus Eterno. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Nós temos as referências, Gênesis 22, 14. Yahvé Mekadisken, o Senhor que vos santifica. Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, 15. Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor. Salmo 23, 1. Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6, 24. Yahvé Tissideknu, Tissideknu,
o Senhor, justiça nossa, em Jeremias 23, 6. Yavé Chamá, o Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. Yavé Elohim, o Senhor Deus de Israel. Então são várias revelações ali do nome de Deus, né? Nós lembramos que quando Moisés foi falar com o faraó, né? Senhor, com quem eu digo que está me enviando? Quem é que está me enviando? Ele diz, avisa que o grande eu sou te enviou. E ele também é o grande eu sou o que sou, o grande eu sou. Então são vários nomes, né, que o Senhor se revela para nós ali nas suas escrituras. Isso também tem, quando a gente vai pegar o hebraico, porque o hebraico escrito pelas suas consoantes, também vai ter algum debate aí teológico a respeito Yavé, ou alguns debates lá vão existir sobre esse nome correto, ou Jeová, enfim, mas estamos aqui, isso aqui é a revelação dos seus nomes, dos seus atributos, né? Porque cada referência aqui vai dizer o atributo de Deus, aquilo que ele se revelava, e aí nós temos aqui como seu nome. Então vamos lá, eu vou já correr aqui, e depois o 2 a gente começa a participar aqui os irmãos. A revelação através de Jesus Cristo. Então nós vimos aqui, o Senhor se revelou, se revela, né? Através da sua natureza, temos a revelação dos seus nomes, e também temos a revelação através de Jesus Cristo. A revelação de Deus através de Jesus Cristo. O verbo era Deus e se fez carne. João 1, do 1 ao 14 vai falar. Importante conectar esse texto com Hebreus. O Deus que no nosso passado falou de muitas maneiras, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Assim, quando o verbo tabernaculou entre nós, tratava-se do supremo ato revelador de Deus. Tabernaculou significa habitou, né? Então, quando Jesus, ele habitou entre nós tivemos aqui o ato supremo da revelação de Deus na nossa vida. A revelação, os mistérios, tudo que estava em oculto ali, como diz no próprio livro de Colossenses também, foi revelado. Jesus, a revelação de Deus. Jesus Cristo é o centro desta revelação especial. Respondendo ao pedido de Felipe, Jesus disse, quem me vê, a mim, vê o Pai. João 14, 9. Esclarecendo assim que o Filho tinha vindo ao mundo para revelar o Pai. Portanto, para crescermos no conhecimento de Deus, somente é possível sendo um discípulo de Cristo, conforme as Escrituras, em João 17, 25 e 26. Então aqui, para nós já falamos isso aqui, né? Para nós crescermos no conhecimento de Deus, somente é possível sendo um discípulo de Cristo. O que é um discípulo? Quem pode me responder? Um imitador? Discípulo é todo aquele que aceita ser discipulado por alguém. E aquele que guarda aquilo que aprendeu e pratica. Ponto. O que é um discípulo? É aquele que aceita ser discipulado, ensinado por alguém, detém esse ensinamento e os pratica. Assim você se torna um discípulo, um praticante, um estudante. Um discípulo é um aluno, né? Nós falamos isso aqui também. Então, todos aqueles, só é possível crescermos no conhecimento de Deus quando se tornamos um discípulo. Quando nos tornamos um aprendedor, um aprendiz das suas escrituras e a praticamos. Porque se nós não fizermos isso,
Se nós não nos tornarmos como discípulo, nós não temos como crescer nesse conhecimento. Sabendo que esse conhecimento, ele não vem somente de uma academia, como já foi dito, e uma teoria e um ensino teológico. Porque nós estamos falando aqui de um ensinamento, um aprendizado, um crescimento espiritual. Um ensino que é revelado através do Espírito, como foi dito para Nicodemos. Não tem como você compreender essas coisas se você for da carne. Não tem como você receber esses ensinamentos sendo da carne. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir compreender aquilo que está sendo ensinado nessa aula. Porque nós estamos aqui falando sobre coisas espirituais, e a gente tem que ter muita atenção nisso, porque muitas das vezes a gente fica disperso, e nós vivemos aqui um espiritual. Pode ter certeza que eu não estou aqui, não olha para o Eduardo, porque de mim eu não tenho nada, mas olha para o espiritual. Arranca os olhos carnais e abre os olhos para a visão espiritual que o Senhor está falando aqui nessa noite, nessa aula, nessa EBD, desse novo trimestre aqui que se inicia. Eu não sei se vai dar, porque nós não temos aqui o colega para levar os microfones. Então, se o irmão Leonardo ajuda? Então faz assim, irmão Leonardo, que é para que o pessoal que está assistindo de casa possa ouvir aí o que está sendo dito, né? Porque se fosse somente pela voz, eu acho que não conseguiria o pessoal ouvir a aula. Então vamos lá. Nesse primeira lição, nós aprendemos que os nomes de Deus definem os seus atributos e mostram como ele se relaciona com as suas criaturas. Os nomes de Deus, a natureza e a supremacia da revelação, Jesus Cristo. A forma que o Senhor se revelou a nós. Vamos lá, capítulo 2. Vamos começar a leitura, necessidade de crescer no conhecimento. Quem vai fazer a leitura para mim? Irmã Laíde, lê o 2 e o 2.1, para nos ajudar. A necessidade de crescer no conhecimento. Não devemos permanecer como crianças, aceitando todo vento de doutrina, mas, pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. Efésios 4, versículo 14. Precisamos crescer em conhecimento, como ensinou Paulo aos Efésios. Um conhecimento além do aspecto intelectual. O termo conhecer nas Sagradas Escrituras muitas vezes tem um sentido que vai além de simplesmente ter conhecimento intelectual de algo ou de alguém. Oséias 6:3. Conforme os fiéis chegam a conhecer melhor o Senhor, ele vem como a chuva, trazendo mais vida e bênçãos espirituais a seu povo. Conhecer os mistérios de Deus não são aprendidos exclusivamente em cadeira de faculdade teológica, mas é para aqueles que têm comunhão com Ele. Deus se revela de forma diferenciada para quem tem intimidade com Ele. Quem tem temor a Deus é contemplado com os seus segredos. Salmos 25:14. Por isso, o conhecimento pessoal de Deus vai além do aspecto intelectual. Glória a Deus. Aleluia. Algum comentário, irmã? Está bem explicadinho. Aqui o escritor coloca, né, o autor da revista coloca que tão importante é você conhecer o que está escrito, é você ainda mergulhar no espiritual e não só no intelectual, né? Porque são questões diferentes. Você pegar um livro e ler, você pegar a Bíblia e ler, você vai saber o que está escrito. Mas mais do que está escrito, é você compreender o que Deus está revelando em cada passagem. Assim como há vários nomes, né, para se referenciar ao Senhor, cada nome que o Senhor se falava, que ele se revelava, era dentro de um contexto, para a gente compreender. Porque o Senhor se nominava a cada contexto diferente, é para saber de tudo quanto ele pode e de tudo quanto ele faz. Né? Quando ele chama para o povo sair do Egito, ele fala, eu sou. E durante 40 anos no deserto e até os dias de hoje, ele se revela a nós de maneiras extraordinárias, né? Amém, glória a Deus. E muitos são os seus atributos, né, irmãos? Exatamente isso. Dentro de cada contexto ali, ele se revelava dentro
da necessidade, daquilo que o povo precisava, ele ia mostrando os seus atributos ali. Oséias 6,3, muito conhecido, e nós já lemos aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Então nós temos que conhecer e prosseguir. Não é um conhecimento de um dia, um único conhecimento. A cada dia nós precisamos buscar esta revelação. E no Salmo 25, eu achei interessante, olha aqui, vamos ler aqui o que diz, o 25:14, como foi mencionado. O segredo, olha só, irmãos, presta bem atenção nisso aqui. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para os que o temem. Se você quiser ter a revelação, os segredos do Senhor, tema ao Senhor, obedeça ao Senhor, reverencie o nome do Senhor, busque o nome do Senhor, busque essa intimidade, busque esse relacionamento com Deus, porque Ele vai revelar os seus segredos. O Senhor revela os seus segredos para aqueles que o buscam, aqueles que o temem. Não é para qualquer um. Não é de qualquer jeito que você vai conseguir a revelação de Deus. Não é de qualquer jeito. E nós temos que conhecer as Escrituras para aprender essas coisas. Porque se nós não conhecermos as Escrituras, muitas coisas ficarão travadas na nossa vida, muitas bênçãos, muitas revelações, até as nossas orações. Se nós não conhecermos as Escrituras, muitas orações nossas nem a Deus chegam, porque nós não estamos sabendo como orar. Então, nas Escrituras, nós aprendemos como orar. O que é necessário ter para a nossa oração ser elevada ao Senhor. Motivações erradas, Tiago 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Se você não conhece isso, pedis para os seus próprios deleites. É uma forma da nossa oração. Aos cônjuges, vai nos ensinar também em 1 Pedro, ao marido, né, que não ama sua esposa, que não ama sua esposa, você tem as suas orações impedidas. Salmo 66 também diz, 18, aquele que tem uma vida em pecado, não tem como ter a sua oração alcançada. Então, muitas das vezes, se você ficar aí orando, sem ter o conhecimento da Escritura, você pode estar caminhando de uma forma completamente errada. E aí você tem que fazer o caminho de volta, através das Escrituras, ter a revelação de como você proceder e como você caminhar uma vida cristã, para que você venha ter essa revelação do Senhor. 2.2, irmão Joel, vai ler para nós aí. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? O conhecimento para o andar digno. O conhecimento de Deus, dos seus mandamentos, ajuda no caminhar dos fiéis. Salmos 25:12. Numa vida de exemplo, de vitórias, quando nós temos revelação de Deus, da sua vontade, de quem Ele é, cresce nossa responsabilidade em andarmos como verdadeiros filhos de Deus e a obedecer os seus mandamentos. Porque Ele é santo, precisamos procurar santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A oração de Paulo pelos Colossenses era para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, adquirindo sabedoria, inteligência espiritual para andar dignamente diante do Senhor. Aleluia, é o que a gente tem falado aqui, né? A gente já está... Isso aqui a gente abordou no tópico anterior. O conhecimento, quando a gente conhece a Deus, quando a gente se entrega para Jesus, a gente sente aquela coisa gostosa, mas quando você conhece, começa a andar com Ele, aí você conhece Deus de verdade, você sente uma diferença.
muito grande. Se conhecer, você sente. E quanto mais você conhece, mais você vê a necessidade que você tem em conhecer, né? Porque quanto mais você conhece, parece que mais longe você está. E aumenta a responsabilidade. É impressionante. Eu aprendi até no quartel isso, quando você aumenta o teu poder, aumenta a responsabilidade. É verdade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Verdade. E vamos continuar lá. Conhecimento para um andar digno e um conhecimento para um viver frutífero. O crescimento no conhecimento da vontade de Deus traz a sabedoria e uma inteligência espiritual, possibilitando, além de andar dignamente perante o Senhor, agradar-lhe em tudo, e também a oportunidade de ter uma vida de frutificação em toda boa obra. Quer ter a sua vida frutificada? Busque o conhecimento do Senhor. Importante estarmos atentos ao propósito de Deus para nós, quando nos chamou e nos nomeou. Todos os cristãos são escolhidos para darem frutos. Quando a árvore não dá fruto, precisa ser podada. Então nós temos que dar fruto, frutificar. Para frutificar, temos que alcançar o conhecimento do Senhor. É podada isso aí. Ela não é arrancada, né? Ela é podada. Isso também aí tem uma... Tem, mas a gente tem que avançar. Então vamos lá. Entramos no tópico 3, dizendo alguns resultados de conhecermos a Deus. Então aqui, entenda bem, nós vamos ter agora aqui algumas consequências, né, de você conhecer a Deus. Olha o que resulta o conhecimento de Deus. E veja se você quer esse resultado na sua vida. Faça uma autoanálise. Veja se você quer obter esses resultados que tem aqueles que conhecem ao Senhor. Isso é só o mínimo, mas veja se não vale a pena. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6, 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Quem ensina, precisa ensinar a si mesmo antes de ensinar aos outros. Aquele que não senta para aprender, nunca pode estar de pé para ensinar. Não tem como eu ensinar aquilo que eu não recebi, aquilo que eu não aprendi. Então a primeira coisa nós temos que aprender, buscar aprender. Nos submeter a aprender esse conhecimento, buscar o conhecimento, para depois poder passar a ensinar. Então vamos lá, crescimento espiritual. É evidente que num primeiro momento o conhecimento necessário acerca de Deus está no nível suficiente para produzir fé. 2 exemplos, Lucas 24, 41 e 42 e João 9. Contudo, no caso do homem que era cego, após ter sido expulso da sinagoga, o Senhor Jesus encontrou e o conduziu a crescer no conhecimento acerca daquele que o havia curado. Assim como ocorre com um recém-nascido, se espera que o nascido de novo cresça na fé, conhecimento, relacionamento com Deus. Portanto, como discípulos de Cristo, precisamos desejar e buscar crescer no conhecimento de Cristo, para não sucumbirmos diante de falsas doutrinas. Ainda temos que ter muita atenção e cuidado, porque se você não consegue, se você não medita, se você não se relaciona com a palavra, qualquer fábula que contarem para você, você vai acreditar. E você não vai ter como retrucar, e isso vai gerar dúvida em você. E a Bíblia nos instrui para que nós venhamos conhecer, para que essas tantas falsas doutrinas que estão surgindo por aí não venham nos confundir, nos deixar confundidos, e nós crescermos espiritualmente diante do conhecimento da palavra. Então essa aqui é uma consequência, um resultado daqueles que conhecem a palavra do Senhor, que buscam o conhecimento. É você crescer espiritualmente. Quando você nasce de novo, a Bíblia vai dizer
que é necessário você buscar e crescer no conhecimento. No início você vai ser alimentado com leite, e depois vai vir um alimento mais sólido para a sua vida. E isso é diário, dioturnamente. Sigamos e prossigamos, não podemos, porque o Senhor ele vai se revelar, mas ele se revela em medidas homeopáticas. O Senhor não nos dá tudo de uma única vez. Quem dera fosse assim, mas não é. É uma dose homeopática, uma porção diária para cada dia. Então, a cada dia nós precisamos buscar essa dose homeopática para nós crescermos nesse conhecimento. 3.2, a confiança de quem conhece. Isso aqui também nós falamos na aula anterior, mas vamos lá. Quem conhece o nome de Deus, pode confiar nele. Salmo 9:10. Pode buscá-lo nas suas necessidades, pode engrandecê-lo. Quem não conhece, não tem como confiar. Como confiar num estranho? Quem confia pode levar uma vida piedosa ao seu lado. Quem conhece não é confundido nem destruído. Quem não conhece não sabe a quem pedir socorro. Quem conhece sabe de onde virá o socorro. A confiança da vida eterna está baseada no conhecimento de Deus verdadeiro e na aceitação do Filho unigênito de Deus. Amém? A gente fala isso, eu falo muito isso aqui. Não tem como você confiar em quem você não conhece, né? Se você não conhece, não tem como. Não tem como confiar numa pessoa que você não conhece. Então, a importância que nós temos de buscar esse conhecimento, esse relacionamento. A sabedoria adquirida com o conhecimento. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Algum comentário, Josinho? Algum comentário, irmã Juliana? Nenhum? Algum comentário? Ninguém? Estão todos entendendo bem? Amém. A sabedoria adquirida com o conhecimento. O povo de Israel, permanecendo fiel aos mandamentos de Deus, despertaria em outros povos os interesses em conhecer o Senhor. Além de demonstrar sabedoria, também gozaria das bênçãos advindas de seguir nos caminhos de Deus. Deus tem compromisso com aqueles que permanecem fiéis a Ele e às suas leis. Aqui está dizendo que Deus tem compromisso com todos? Compromisso com quem? Que permanecem fiéis. Paulo diz aos Efésios: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Glória a Deus, né? Vamos lá. Na Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim: a oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito opere neles em maior escala. A razão dessa medida maior do Espírito é que os crentes recebam mais sabedorias, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação presente e futura, e experimentem um poder mais abundante do Espírito Santo na sua vida. Eu já falei isso aqui, que quando eu fiz a leitura desse livro, esse pedido em minha oração, quase todos os dias eu peço isso ao Senhor. O espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Nós temos que pedir a plenitude de Jesus em nós. Você já imaginou você sendo pleno de Jesus? Todos os atributos do Espírito, todo o fruto do Espírito sendo manifestado na sua vida. Que coisa linda e maravilhosa. Então nós temos que pedir, como eu digo também em Hebreus 13, lá no finalzinho, diz: Senhor, aperfeiçoa em mim a tua obra, para que eu possa fazer a tua vontade, operando em mim aquilo que é agradável a ti. Que venha operar em mim o que é agradável a ti. Nós devemos orar dessa forma. Não uma oração egocêntrica,
pensando no seu eu, nos seus próprios deleites e prazeres, aquilo que vai satisfazer você. Mas a sua oração, aquilo que você está pedindo, que seja para glorificar o Senhor, para exaltar o nome dEle na sua vida. Através daquilo que você está orando, você vê o nome do Senhor sendo glorificado. Então é isso, a gente precisa conhecer, precisamos aprender a orar, precisamos aprender a nos relacionar com o Senhor. E tudo isso nós só conseguimos através do pleno conhecimento da meditação da sua palavra. Precisamos meditar na sua palavra de dia e de noite. Como diz o salmista, guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Salmo 119, Senhor, tira tu o lenço dos meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. São essas orações que nós precisamos fazer ao Senhor, para que nós sejamos cheios da plenitude, do conhecimento que há em Deus. Conhecimento, volto a dizer, não no mundo acadêmico, teórico somente. Isso acrescenta, isso vai acrescentar. Mas a principal fonte de conhecimento está aqui. São as escrituras sagradas, os livros apócrifos, os outros ensinos. Ele vai nos ajudar. Mas isso aqui, a Bíblia, é a principal fonte de inspiração. É o principal desejo do cristão. Nós temos que desejar e ansiar. Nós temos que pedir, Senhor, que a minha alma tenha sede em te conhecer. Nós precisamos despertar em nós essa vontade, esse desejo, esse anseio de conhecer o Senhor. De tirar esse cansaço, essa incredulidade e deixar de buscar esses ensinos. Porque é isso que fortalece e mantém o crente de pé. É a palavra de Deus. É a palavra. Tudo é a palavra. Salmo 118, se eu não me engano, o Senhor vai dizer que Ele elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Então é sobre isso que nós precisamos, cada dia mais, aprender. E nessa aula bíblica, estamos falando sobre isso. Alguns atributos, como já disse aqui os irmãos que não tiveram. Nós temos aqui um trimestre grandioso, de muita valia para nós. Pode ter certeza que ao terminar desse trimestre, você vai ter uma outra visão sobre as Escrituras, sobre o Deus. Você vai conhecer mais desse Deus. Então, finalizando, diz, eu ensinei que, além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem o conhecimento. Quem ensina precisa ensinar a si mesmo, antes de ensinar aos outros. A conclusão, conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Ele ainda tem muito a nos revelar. Agora, o conhecemos em parte. Então chegará o dia em que o conheceremos como ele é. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, diz assim. Então entendemos isso aqui. Estamos vivendo um ano com um tema de intimidade. A intimidade com o Senhor, você só vai alcançar essa intimidade através do relacionamento com Ele. E a principal forma que Deus resolveu, decidiu se relacionar conosco foi através da sua palavra. Então, se você não tiver o conhecimento, se você não meditar na palavra, você não tem como crescer em intimidade. Não tem como. Porque você, se não se relacionar, como é que você vai crescer? Como é que você vai crescer em intimidade com quem você não conhece? Nós precisamos conhecer para crescer em intimidade. Precisamos conhecer. Então vamos orar ao Senhor
para que esse desejo de conhecê-lo através da sua palavra venha encher o nosso coração, venha encher a nossa vida, e vamos nos esforçar a praticar esse hábito da leitura da palavra, para buscar esse pleno conhecimento e intimidade com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Alguém quer falar alguma coisinha? Não? Ninguém quer falar nada? Então vamos nos colocar de pé para agradecer ao Senhor por essa aula. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E volto a falar, os irmãos estão chegando muito tarde, vamos tentar chegar mais cedo, às 18 horas, porque nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos buscar esse conhecimento. É para o nosso próprio crescimento, é para o nosso bem próprio. Crescimento da igreja. A igreja que não tem a palavra, o crescimento da palavra, o conhecimento da palavra, ela não se coloca de pé. A igreja, ela precisa da palavra e do Espírito. São as duas coisas em conjunto. Só o Espírito, sem o conhecimento, não funciona. Temos que ter os dois. Então vamos tentar chegar mais cedo, para que possamos juntos aprender, porque eu também estou aprendendo com os irmãos. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta aula. Obrigado por este momento, ó Deus, que aprendemos da Tua palavra, dos Teus atributos, ó Pai, da importância que temos, ó Deus amado, em buscar este conhecimento em Ti, através das Tuas Escrituras, ó Pai, caminho maior pelo qual o Senhor quis se revelar para nós, ó Deus. Aprendemos que o Senhor se revela de várias outras formas, ó Pai, através da natureza, através dos Teus nomes, através da visão, através dos sonhos, através da forma teofânica, através de muitas outras opções o Senhor se revela, Senhor. Mas a principal dela, o principal ensino está nas Tuas Escrituras. Ó Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse ensinamento. Espírito Santo, meu Senhor, amigo, Consolador que está aqui presente, eu peço a Ti que a plenitude do Teu Espírito invada cada coração, que o Espírito de sabedoria, de conhecimento venha nos encher, ó Pai, para que possamos a cada dia mais seguir e prosseguir em Te conhecer, ó Pai, porque necessitamos disso, meu Senhor, necessitamos Te conhecer, ó Pai, para que em nós venha operar aquilo que lhe agrada, Senhor. Então nos permita, Deus amado, retira de nós, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado, toda sujeira, todo fragmento que entrou em nosso coração, que tenta nos impedir, nos desanimar de vir ouvir e aprender da Tua palavra, Senhor. Retira de nós, ó Pai, e acrescente mais de Ti em nós, ó Pai. Esvazia-nos de nós mesmos e acrescente mais de Ti. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que chegaram cedo aqui, Senhor, num compromisso, ó Pai, com desejo, ó Deus amado, em aprender mais da Tua palavra. Eu peço a Ti uma porção dobrada para a vida deles aqui, ó Pai, que o Senhor venha enchê-los, ó Deus amado, de uma forma abundante, ó Pai, a sua vida, Senhor. E aqueles, ó Deus amado, que não conseguiram vir, ó Pai, que não puderam estar presente, que o Senhor os abençoe também, ó Pai, e que na próxima aula, Senhor, nós estejamos aqui com essa sala reunida de muitos, ó Pai, ansiando pelo desejo em aprender e conhecer mais de Ti. Ó Deus, muito